canais, alguma coisa, eles usam muitas vezes para atingir outra pessoa, para ferir outra pessoa. Eu usei esse canal que você tem trabalhado no ele, é para trazer uma palavra de fé. Aleluia. Porque o mundo está perdido, a maioria da parte da humanidade. Você não vê mais ter amor, você não vê mais aquela palavra dizer assim, irmão, independente da sua doutrina, da sua igreja, independente do ensinamento que o seu pastor está te dando, mas Jesus ainda é bom e ele pode fazer acontecer alguma coisa. Porque o bom do canal, você não está pregando uma placa de uma igreja, mas sim que Cristo pode fazer e transformar a vida, porque nós somos exemplo vivo de transformação. Ex-usuário de droga, ex-alcoólatra, ex-mentiroso, ex-prostituto, nós era tudo ex. Tudo isso. Tudo ex. De repente, um passo de fé que a gente entrou, sim, num templo, numa igreja, e a gente foi buscando conhecer o Cristo que muitas pessoas falam. Tem pessoas que estão morrendo dentro das igrejas porque não procuram o Cristo vivo. É verdade. Não conseguem viver o que Cristo vivo tem. Porque o que Cristo vivo tem para nós é isso, pastor Vanderlei. Outrora nós era amigo da calçada. Hoje nós estamos chegando em lugares que somente Deus pode nos proporcionar. Por quê? As pessoas que estão à nossa volta acreditam que nós somos luz. Acreditam que nós podemos fazer toda a diferença, que nós somos a diferença. Então o que é mais lindo de tudo isso aqui, desse momento, dos nossos amigos que estão aqui conosco também, é o que? É que alguém acreditou em você. Glória a Deus. E de uma pessoa só acreditar em você, você consegue fazer multidões entender que tem um caminho bom. Não é uma religião, não, mas é um Cristo. E quando você fala palavra de fé, pastor Vanderlei está acabando isso no meio do Evangelho. Hoje as pessoas estão atacando um ou outro, a própria igreja. Hoje as pessoas estão ferindo um ou outro na própria igreja. Hoje você trabalha com crentes que são de outras igrejas, um querendo confrontar o outro, um querendo achar que a igreja dele é melhor do que a outra. E aqui nós não estamos falando de melhor igreja, mas sim de uma palavra de fé que Cristo nos deixou. Amará o seu Deus sobre todas as coisas e amará o próximo. Oh, glória. Ele deixou bem declarado que se eu não amo, eu não posso te julgar. Se eu não amo, eu não posso querer te condenar por aquilo que você vive. Mas eu posso dizer para você, pastor Vanderlei, vamos, vai dar certo. Isso aqui é só o começo daquilo que Deus pode fazer ainda mais, porque eu sei que você está fazendo isso aqui, não é para que você se apareça, mas para que o nome dele seja louvado. O nome dele. Pastor, Isso, ele. Que palavra maravilhosa. Agora eu fico imaginando que palavra o Senhor tem preparado para nós aqui nessa noite. O coração já está queimando, está ardendo. A família que nos acompanha aí na plataforma do YouTube, eu tenho certeza de uma coisa, serão impactadas pelo poder da palavra de Deus. Pastor, vem cá, como foi a tua conversão, pastor? Vanderlei, eu tenho um pouco de uma história um pouco triste, porque eu nasci, não porque eu quis, né? Minha mãe e meu pai não tinham um suporte. Sim. Eu sou nascido de uma família que tem 10 irmãs. E a gente era aquele tipo assim, né? Onde a gente morava, todo mundo só dava o que sobrava. Não sei se você já viveu isso. O carrinho do vizinho quebrava e mandava na casa da minha mais ou menos assim, pastor. O vizinho quebrou a bicicleta, o vizinho ia lá, dava a bicicleta com o pneu furado ou sem aro. Então a gente cresceu numa família que os outros davam. E a minha mãe não tinha conhecimento de Cristo, a minha mãe, o pai também não tinha. Então quando você não tem essa base, como diz a casa que é alicerçada na rocha, sim, porque aquela que é alicerçada na areia pode vir a água, pode o vento derrubar. Mas quando você tem uma casa alicerçada na areia, é isso. As pessoas te proporcionam a tua alegria. Sim. No Natal, as pessoas ricas compram brinquedos novos e dão os brinquedos velhos. Então era a nossa felicidade. Quando alguém passava uma fase, era na época carrinho de rolemã. Você ia nas oficinas e ficava implorando pro cara te dar uns rolemã que ele ia vender pro ferro velho. Aí você colocava uma tábua, um pezinho, andava o dia inteiro arrancando até o couro da mão. Você era feliz. É verdade. Então a gente não tinha uma estrutura. E aí quando eu fui para crescer um pouco mais, eu imaginei assim, eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. E eu decidi sair da escola. Eu fiz até a 2ª série e saí da escola. Quando eu saí da escola foi a pior coisa que eu fiz no mundo. Porque aí eu saí da escola e eu comecei a conhecer a bebida e comecei a conhecer outras coisas. E nesse decorrer dessa caminhada minha, eu sempre fui trabalhador, mas eu já não tinha uma esperança de dias melhores.
E quando eu começo a minha vida com 15 anos de idade, eu já fui para 15 para 16, eu era pai. E aí eu falo para você, aí o mundo que tinha no mundo, ele me abraçou. Droga, prostituição, vida fácil, mentira, enganar os outros, trapacear os outros. E aí eu falei, Senhor, eu falando das minhas palavras, Senhor, não é isso que eu tenho. Até chegar um ponto que eu perdi tudo. Família, que eu tinha na época. É um processo muito duro, né, pastor? Pastor Vanderlei, você não tem chão, amigo. Perde o chão. Eu tenho cicatriz. Que pode passar o tempo que for. Só eu sei o que eu carrego. Então, às vezes, as pessoas te apontam, ou quando vê você pregando em algum lugar, ou vê você crescendo, mas não sabe a história. É verdade. Cara, não sabe o que você passou para chegar onde você está chegando, não sabe o que você já chorou para viver o que você está vivendo. Então, você olhar alguém que está subindo, Deus está usando, é pela misericórdia, mas não vê a cicatriz que a gente carrega por escolher o mundo. E quando eu escolhi o mundo, eu não esqueço que quando eu perdi tudo, a minha mãe chegou até mim, eu morava na minha irmã, minha mãe chegou até mim e falou, filho, você tem que lutar. Eu disse, mãe, o que resta para mim é a morte. Eu agradeço muito a Deus que minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe tem problema de coração. E a minha mãe subia onde eu morava e ela dizia assim, você vai para o médico. E cheguei no médico, Vanderlei, eu não esqueço isso. E quando o médico perguntou o que valia a minha vida, eu falei, Senhor, para mim ela não vale mais nada, porque a partir do momento que o cara só pensa em beber, usar droga, já não tem uma esperança de um dia melhor, não serve para mais nada. É verdade. Só que aí entra o plano de Deus na vida da gente. O plano de Deus, quando ele começa a vir na nossa vida, ele vem para fazer uma mudança por inteiro. É por isso que tem crente que está na igreja e nunca mudou, porque nunca deixou ser um projeto de Deus na mão de Deus. E quando eu cheguei nesse período que eu olhei para minha mãe chorando na sala do médico, eu disse, eu posso, cara. Eu falei para ela, olhando nos olhos dela, eu disse, mãe, nunca mais eu vou te dar trabalho. Cara, depois desse dia eu enfrentei as drogas, não fui para a clínica, pastor. Enfrentei as drogas, eu enfrentei o alcoolismo, que é um dos piores vícios que existe. É verdade. A droga Dói. É uma coisa que você, é consequência, mas um dos piores vícios é o álcool. Para mim, um dos piores vícios, o mais difícil foi o álcool. E quando eu consegui, eu parei um dia, eu olhei e falei assim, agora quem sou eu? Porque um cara de 20 e tantos anos na vida louca, e de repente, eu parei com tudo daquilo, eu perguntei, e agora, como é que vive? Porque quando você é dependente só disso, você depende só daquilo. Eu perguntei, como é que eu vou viver? Porque eu não sabia viver sem droga, eu não sabia viver sem a bebida, eu não sabia viver sem a prostituição. Como é que você vive? É um momento. É uma pergunta que eu difícil. falei assim, aí começou a chegar pessoas e dizer assim, eu te amo. Eu digo, que sentimento que é esse? E um dia vocês vão conhecer a minha esposa, que é a minha coluna. Eu encontrei uma esposa minha, eu posso falar o lugar, Vanderlei? Pode. Eu encontrei uma esposa minha num lugar chamado Bailão do Bessa. E ela louca, caindo de bêbada. Eu limpo de droga, eu limpo de bebida. E eu falei pro meu irmão, eu falei, vou casar com essa mulher. O irmão que estava comigo disse, você tá ficando louco, você nunca viu essa mulher na vida. Casei com ela, Vanderlei. E faz quantos anos já, pastor? 18 anos. Eita, eu nunca glória. briguei com ela. Tá aqui o meu filho João. Eu nunca briguei com ela. Eu sei o que é isso. E quando chega nesse processo, eu encontro ela, eu digo, ó, você vai ouvir falar muito de mim. Só que o que você vai ouvir falar de mim é coisas ruins. E só que nem muitas coisas que os outros falam de gente, a gente quando está no mundo, a gente pensa. Mas a gente aceita. Porque se a gente não aceitasse quando alguém chama nós de sem vergonha, eu sei daquilo outro, a gente ia para cima com educação e falava, não, eu não sou isso. Eu sou uma pessoa boa. Só que a gente aceitava tudo o entulho do mundo, tudo que o mundo queria nos dar, nós aceitávamos. Eu falei, não, legal, né? Pra cima, e vai acontecer. Então, quando eu encontrei a Reni, e a gente começou uma história, ela com uma fase difícil também, saindo do alcoolismo, de uma vida doida. E um dia um amigo falou para mim assim, vamos para a igreja? Só que eu tinha experiência não boa com crente, pastor Vanderlei. Às vezes que crente me encontrava, eles botavam a mão na minha cabeça
e queria chamar demônios em mim, né? Eu falei, gente, é escolha. É escolha, pastor. Tem coisa que não é espírito, é escolha. É escolha. Então, falando para as pessoas, então a experiência que eu tive no começo com pessoas evangélicas não foi boa. Porque chamavam demônios na minha, chamavam nomes, né, de entidade, mandavam... Isso estava intimidando a pessoa. E falava assim para mim, manifesta. Eu falei, o que é isso? O que eu vou fazer? O que está acontecendo? Desorienta a pessoa. Eu, por exemplo, pastor, não cortando a tua história, quando eu fui para a igreja, a minha oração era assim: oh meu Deus, não deixe esse cão pegar eu não. O medo daquele negócio manifestar em mim fazia com que eu orasse, pastor, a todo momento na igreja, dizendo: Deus, me liberta sem que essa coisa ruim me pegue aqui na igreja. Porque a gente via as pessoas falar, a gente via nas igrejas e via as pessoas nas ruas, num evangelismo, muitas das vezes na madrugada, na noite, fazendo esse exorcismo, e muitas das vezes isso assusta a pessoa. Não que não seja certo, precisamos praticar, né, pastor? O exorcismo, libertar a pessoa quando Jesus manda, vai, ora, expulsa o mal da vida dela, mas não é toda hora. Mas pastor, eu vejo, essa é a minha opinião, não estou tirando nada da Bíblia, é minha opinião. Eu acho que é mais fácil você ensinar uma pessoa por amor do que você expulsar algo e não cuidar dela. Sim, é. Porque eu acho que se você expor uma pessoa, eu acho que é desnecessário. Mas se for todo dia você mostrar que você ama ela, que você respeita ela, que ela pode, como Jesus fez com muitas pessoas que ele escolheu, sim, daria certo. O amor é maior. Eu ia falar, o amor é maior do que isso, pastor, essa prática. Então a experiência que eu tive com o meio evangélico não foi boa. E aí a minha esposa, porque eles queriam matar o meu cunhado, que era usuário de crack. Meu Deus. Com martelo e tudo na época, e a minha esposa foi para a igreja. E ela dizia: você não vai proibir? Eu digo: de jeito nenhum. Jamais eu vou fazer isso. Só que a minha esposa chegava em casa, os crentes chegavam, eu batia a porta. Batia e falava assim: agora ele não vai voltar não. Mas o crente, quando ele tem amor, ele persevera em ajudar. Não adianta. Não tem jeito. Ele persevera. Eles não falavam nada para mim, eles não me atacavam, esses. Mas ele ia direto lá levar ela. Eu digo: gente, eles não vão desistir não. Eu bati a porta e eles continuavam. Só que eu comecei a ver minha esposa feliz. Então isso que eu falo quando você convive em 4 paredes. Às vezes a tua felicidade pode dizer que você não está deixando alguém que está perto de você feliz. Então eu olhava que ela chegava feliz, sorridente, toda contente. Aquilo eu falava assim: nossa, que igreja é essa, né? Legal, né? Aí ela falou assim: um dia você vai? Eu digo: vou. Mas aquele pensamento, chega lá, o cara vai pôr a mão na minha cabeça, vai começar a chamar espírito em mim, é difícil. Eu vou. Aí um dia, na sexta-feira, eu fiquei tão assim, eu disse: eu vou. Cheguei nessa igreja, tinha uma mulher, não vou falar o nome da igreja, mas tinha uma mulher lá que veio pregar, com um cabelão grandão, com uma saia, um vestidão muito bonito. E a mulher ia pregar e dava uma rodada dentro da igreja, eu achava lindo. Glória. E a mulher chegava com o dom da revelação, e a mulher chegava e dizia algo ali, as pessoas choravam. E eu falava assim: ela não vai chegar em mim não, porque ela vai contar minha vida aqui, eu vou ficar... Ferrou. Aí ela chegava, botava o dedo perto de alguém assim, eu baixava na cadeira. Já baixava, não, pastor. pensava assim comigo: eu vou passar perto dessa. Aí o cara tava do lado, ela falava: eu quero falar com esse aqui. O cara levantava chorando. Eu digo: eu não vou de jeito nenhum. E baixava a cabeça, dava aquela disfarçada. Ela falava, eu já baixava a cabeça. Glória Jesus, o que é isso? Mas quando eu dei por mim, ela não falou comigo, mas o que estava trabalhando dentro da igreja a favor, ela falou comigo. Eu levantei e fui para frente da igreja chorando. E só que na minha consciência eu falava assim: eu não posso chorar, eu sou homem. Como a gente vem do mundo, né? E a gente acha que homem não pode chorar. Eu disse: eu não posso chorar, eu sou homem. E eu não posso chorar. E quando eu olhava, eu chorava mais. Então eu falava assim: para de chorar. Eu falando comigo mesmo: para de chorar, pai, você está fazendo. E aquilo eu fiquei chorando cada vez mais, cada vez mais. E quando eu vi, ela falou comigo assim: está aqui uma pessoa de valor. Aí eu entendi que eu fiz coisa errada na vida. Fiz muita coisa errada. Mas eu entendi que esse Jesus, o verdadeiro Jesus, que ele olhou para mim e ele viu uma esperança aqui dentro. Oh, glória.
É o que eu digo para as pessoas, eu fico tão triste de ver o evangelho do jeito que está, pastor. Pessoas arrancando dinheiro dos outros, pessoas pregando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que pega um traficante, aquele que pega um usuário de droga, aquele que pega um mentiroso, aquele que pega um prostituto, uma prostituta, e ele transforma. E ele transforma. Agora esse evangelho aqui está sendo anunciado, não em todos, para deixar bem claro, de algumas pessoas estão matando, pastor. Tem gente que não tem prazer de ir num culto, tem gente que não tem prazer de dar glória a Deus, tem gente que não tem prazer de adorar o Senhor. Então eu senti que aquilo que o Espírito de Deus falou através da vida daquela mulher na minha vida, aquilo mexeu na minha estrutura. Glória a Deus. Aquilo mexeu comigo, eu saí de lá e eu falava para minha esposa, B, nunca ninguém me amou desse jeito. É Deus. Nunca ninguém me respeitou desse jeito.